Entrevista do dia. Você que está ouvindo a gente agora, já se perguntou quantas vezes por dia os seus dados são coletados e usados? Nome, CPF, endereço, histórico de navegação, sua localização, parece pouco, mas essas informações dizem muito sobre a gente. E quando a gente não cuida disso, ou pior, você que tem empresa, quando uma empresa não cuida, as consequências podem ser sérias. A boa notícia é que existe uma lei para proteger os nossos dados pessoais. E ela não está no papel, não. Ela tem sido cada vez mais usada nos tribunais brasileiros. Hoje a gente conversa sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, com a advogada Eliane Santiago, que vai explicar o que muda na prática para quem trabalha e para quem tem empresa e também para quem é consumidor. Eliane, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Suelen, bom dia, Jonathan. Prazer é todo meu de estar aqui para falar sobre um assunto tão importante que é a privacidade dos dados. Doutora Eliane, vamos começar do começo. Para quem nunca ouviu falar ou só tem uma ideia vaga, o que é a LGPD e qual é o objetivo principal dessa lei? LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O objetivo dela é exatamente proteger os dados das pessoas naturais, pessoas físicas, tanto a empresa jurídica, empresas ou pessoas naturais que coletam dados ou informações de outros indivíduos precisam estar adequados a essa legislação. E a gente acha que é uma coisa muito longe, mas qualquer site que a gente entra, ou mesmo no Instagram, a gente vai se inscrever, às vezes, para uma aula, para alguma coisa até gratuita, eles pedem os nossos dados, né? Sim, com certeza. Principalmente quando você faz alguma visita em algum site que tem aquela política de cookies. Aquilo ali, através daquela informação, ele já está coletando todos os seus dados, as suas informações. Muitas vezes eu oriento o titular a escolher. Então, o titular hoje, ele é o detentor dos dados, não são mais as empresas. Nós somos detentores dos nossos dados. Então, quando a gente vai navegar em algum site que existe a política de cookies, o ideal é que você entre nessa política e você coloque somente aquilo que é necessário para a navegação. Porque assim você evita a questão de marketing, você evita qualquer outro tipo de informação que seja coletada sem a necessidade, de forma excessiva. E quais são os dados, os pontos importantes que as empresas precisam cumprir? Tem alguma lista de obrigações, como avisar o cliente, proteger os dados? Como que funciona isso na prática? Sim. A própria lei ela traz 10 bases legais que a empresa ela pode coletar esses dados. Dentre essas 10 bases legais, existe a questão de consentimento, existe a execução de contrato, dentre outras bases legais. Se a empresa não tiver nenhuma base legal para poder coletar esses dados, ela não pode coletar. Ela acaba estando em risco de sofrer um vazamento de dados ou uma invasão. Nas últimas semanas, tem chamado a atenção o número de decisões judiciais que citam a LGPD. Isso vem crescendo muito. Inclusive, foi notícia, né, nas últimas semanas, o quanto isso cresceu. O que esse movimento diz pra gente? As empresas já entenderam o recado ou ainda estão se arriscando? Ainda estão se arriscando. A maioria das empresas ainda não estão adequadas. Ou, às vezes, elas acreditam que estão adequadas porque, para as empresas, algumas empresas, os dados somente são coletados de forma digital e não da forma física. Então, a empresa acredita que ela não coleta dados. Eu já me deparei com várias empresas onde eu fui fazer uma visita com a intenção realmente de adequar aquela empresa. A empresa vira para mim e fala, eu não coleto dados. Como, por exemplo, numa padaria. Eu não coleto dados. Os meus dados são todos digitais. Como assim não coleta dados? Ele tem fornecedor, ele tem clientes, ele tem funcionários, colaboradores. Então, todas as empresas estão sujeitas a esta legislação. E o que acontece se esses dados vazarem?
Aí é um problema sério, porque é o que a gente chama de incidente de vazamento, né? Então, a empresa, ela pode ser autuada e multada, tanto na esfera civil, administrativa, como criminal. A multa para uma empresa que descumpre a legislação é de 2% do faturamento anual da empresa, somada ao grupo econômico, limitado até o valor de 50 milhões de reais. Nossa, é bem alto, né? É bem alto. É bem alto. Doutora, por exemplo, vamos supor essas empresas que elas têm dados sensíveis dos consumidores, né? Principalmente empresa de cobrança. O que acontece, por exemplo, se um funcionário, o colaborador, às vezes ele tem má índole e ele, por algum motivo, usa esses dados de uma forma errada? Cabe uma justa causa ali e mesmo assim a empresa também pode ser punida, né? Sim, sim, com certeza. A empresa ali, ela figura como controladora dos dados. Então, tudo o que acontecer relacionado aos dados, ainda que seja por meio do funcionário, a empresa ela é responsável diretamente. Claro que existe depois uma ação regressiva aí. Só que para isso ela precisa provar. Ela precisa provar que realmente ela está adequada, que o funcionário foi treinado, que ele está ciente de todo o processo de adequação, para que ela realmente tenha o direito de cobrar isso dele, inclusive justa causa. Se o funcionário ele descumpre a legislação, regras internas da empresa relacionada à LGPD, a empresa pode dar uma justa causa para esse funcionário. Então, por exemplo, a empresa na contratação, ou mesmo quem já está há bastante tempo e agora com essa lei, o que ela pode fazer? Um treinamento? Como que ela comunica isso? Isso pode constar no contrato de trabalho ou depois fazer um aditivo, caso, né, o contrato seja bastante tempo. Como que a empresa faz para que o funcionário colaborador saiba da importância disso? Com relação à LGPD, existe um programa de privacidade de dados. Então, a empresa ela precisa passar por todos os processos dentro desta adequação. E um deles é a conscientização e o treinamento do funcionário. Tudo isso precisa estar documentado. Não é simplesmente conscientizar ou treinar. A empresa também precisa rever contratos internos. Cláusulas de LGPD específica precisam estar fazendo parte dos contratos, principalmente contratos de trabalho. Ela precisa também verificar políticas de privacidade. Políticas de privacidade tanto dentro da empresa física quanto na esfera digital. Sites, precisa ter políticas de cookies, precisa ter políticas de mesa limpa. Então, são vários processos que a LGPD ela exige que a empresa faça para estar adequada à LGPD. O que acontece que eu verifico é que muitas vezes as empresas elas têm um jurídico próprio. E o jurídico, ele não é o especialista em privacidade de dados. Então, a empresa simplesmente, ela coloca a privacidade de dados, ela coloca cláusulas dentro de contratos, cláusulas genéricas, cláusulas gerais, que na verdade não são cláusulas específicas. Isso acontece muito em escolas, contratos que a gente pega de trabalho, também às vezes acaba vindo a informação geral, genérica, que não está adequada à legislação. O correto seria: toda vez que a empresa ela coleta um dado nosso, um dado pessoal, ela precisa informar ao titular a finalidade, a adequação, quem vai ter acesso, onde vai ficar armazenado, por quanto tempo e como vai ser feito esse descarte. E isso a maioria das empresas ainda não fazem. A gente estava conversando um pouco antes da entrevista começar, e aí eu mencionei de um plano de saúde que ele agora tira fotos dos pacientes, né, dos conveniados, na hora da consulta, para acho que talvez garantir que seja aquela pessoa mesmo, não seja uma fraude. Antes, o plano pedia apenas a carteirinha e um documento com foto. Agora não, agora eles tiram uma foto, inclusive de crianças. E aí você não sabe assim, como que aquela foto do seu filho, por exemplo, vai estar protegida ou não. Porque a gente, como pai e mãe, a gente sabe que colocou uma foto na internet, você praticamente não recupera, assim, não tem como mais proibir a veiculação dela, a gente pode fazer essa regulação. Mas e quando tem terceiros ali que tem fotos dos nossos filhos? Eu tô dando esse exemplo, mas também tem os dados, tem prontuários, hoje em dia é tudo online, os prontuários são online. Como que eu, como consumidora, como cliente, posso fazer para garantir que aqueles dados não sejam vazados ou os cuidados que as empresas estão tomando relacionadas a isso?
Ótima, uma excelente pergunta, porque a LGPD, ela dá o direito aos titulares. Então, os titulares têm direito hoje para exigir, para ter acesso aos dados, para solicitar informações. Então, no caso de operadoras de saúde que estão coletando uma selfie, né, que são fotos, normalmente o correto qual seria? Vir e passar a informação para o titular. Ou no momento daquela coleta, e o paciente ele assina, né, que ele está ciente que aquilo ali vai ser coletado, ou simplesmente um aditivo de contrato. E a gente percebe muito que isso não tem acontecido na prática. Não tem aditivo nenhum. Você chega lá na consulta e aí você é informado, às vezes pelo colaborador de uma clínica, alguma coisa assim, não, a gente vai precisar tirar uma foto. E aí você fica ali refém, porque se você tá indo ao médico é porque precisa, Sim, né? Você não com vai lá certeza. passear numa clínica. E aí você é obrigada a tirar essa foto, mas ninguém te avisou, não teve aditivo de contrato, não teve nada. Sim, e o que o titular ele pode fazer, né, como detentor dos seus dados? Ele faz um requerimento por escrito, precisa ser expresso, né? Ele precisa entrar no site desse plano de saúde e solicitar a informação para o encarregado de dados, que é o DPO, né? Que a lei ela traz a figura do encarregado de dados, que é aquela pessoa que fica responsável por responder ao titular e responder à própria autoridade de proteção de dados. A empresa ela tem até 15 dias para responder ao titular. Caso ela não responda ou não esteja de acordo com a legislação, porque existe um plano de resposta, que dentro da adequação a empresa ela precisa estar ciente disso, o titular ele pode simplesmente fazer uma denúncia na autoridade de privacidade de dados. E qual é essa autoridade? Você entra no site da Presidência da República, ANPD, e lá você faz a denúncia relacionada à empresa e você precisa juntar o documento que não houve a resposta, ou que simplesmente você tomou conhecimento de um vazamento dos seus dados. Doutora, quando a gente fala em dados sensíveis, eu dei esse exemplo de clínica, mas tem também a questão dos prontuários. Tem as drogarias também que coletam o CPF, elas têm todo ali o nosso histórico de compras de medicamentos. Tem os bancos, que mais ainda, né, tem acesso a rendimentos, tem acesso a quanto a pessoa movimenta ali em conta. Tem as empresas de telefonia, a gente sabe que muitos casos de invasão em contas ou de roubos de contas nas redes sociais, eles partem de funcionários ali das empresas de telefonia. Ou seja, a gente está realmente muito refém das empresas e dos colaboradores, né? Em cada um desses setores, por exemplo, que eu dei exemplo agora, a gente pode solicitar isso. Olha, como meus dados são usados, como eles são armazenados, por quanto tempo, e a empresa ela é obrigada a responder isso. Sim. Sim, com certeza. Como eu falei para você no início, hoje o detentor do dado é o titular, somos nós, não mais as empresas. Então, nós somos os titulares, nós temos os direitos de solicitar qualquer tipo de informação relacionada aos nossos dados. E a empresa ela está obrigada pela legislação a responder dentro desse prazo de 15 dias, sob pena de ser autuada, fiscalizada e autuada. E a empresa, ela pode ser punida, por exemplo, se ela comprar dados de alguém. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer cadastro, eu acho que era numa drogaria, não lembro exatamente qual era o setor. E aí, quando eu dei meu CPF, a pessoa tinha um endereço, que eu já morei em várias cidades, ela tinha um endereço que eu morei numa cidade, assim, fazia 10 anos. E eu nunca tinha feito cadastro nessa empresa e ela tinha ali o meu endereço, ela tinha outras informações, ou seja, quer dizer que aquela empresa comprou esses dados ou eles foram cedidos de alguma forma. Isso também é ilegal? Sim, com certeza. A LGPD ela é de 2018, porém ela passou a vigorar em 2020. Então, desde essa época, as empresas não podem mais fazer essa venda e compra de dados. É por isso que o titular ele precisa estar muito bem informado a respeito dos seus dados para poder cobrar da empresa no momento em que ele perceber que existe qualquer tipo de vazamento de dados. Quer um exemplo? A gente vive recebendo propagandas, marketings pelo celular. Todas as vezes que eu recebo qualquer tipo de informação como esta, a primeira coisa que eu faço, a primeira pergunta, como você conseguiu os meus dados? Ah, isso quando a gente recebe uma ligação. Sim, ou ligação ou até mesmo WhatsApp. Eu sei que aposentados vivem um tormento de ligações de instituições oferecendo empréstimo consignado. De instituições que essa pessoa nunca teve acesso, nunca se cadastrou. Para se caracterizar o vazamento de dados, o titular ele precisa exatamente
exatamente saber de onde que aquela empresa adquiriu aquele dado. Ainda assim, se a empresa ela não responde, ela fala, consegui através de uma lista, consegui através de uma entrevista, de um documento que você assinou, de um cadastro que você fez, ainda assim, o titular ele pode fazer essa denúncia perante a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Se a empresa responde, foi um cadastro que você preencheu, ela pode ir a fundo, saber, mas que cadastro? Pode. Onde? Quando? Pode. Como eu te falei, é o direito do titular de dados hoje querer a informação, obter a informação. Querer não, é direito. Detalhada. É detalhada, exatamente, detalhada. Se a empresa não detalhar, ela está sujeita a uma fiscalização. Quando a gente fala sobre esse assunto, como a senhora disse, parece que tem empresas que têm um corpo jurídico, algumas deixam para eles e eles não são especialistas, mas a gente sabe que a maioria das empresas, elas são pequenas, empresas de pequeno porte. Então, para quem é pequeno empresário, trabalha com vendas ou redes sociais, tem ali um cadastro de clientes, tem um WhatsApp ali das pessoas, envia às vezes mercadorias, produtos, que cuidados básicos já deveriam estar sendo tomados hoje com ou sem advogado por perto? Principalmente a questão da segurança. A segurança no sentido digital e no físico também. Quem vai acessar esse WhatsApp? Quais são os funcionários? Porque hoje, normalmente, a empresa ela passa para todos os funcionários, todo mundo tem acesso. E muitas vezes ali acaba recebendo documentos, informações sensíveis, como, por exemplo, dados de crianças e adolescentes, que são considerados dados como se fosse um dado de saúde, extremamente sensível. Que não todas as pessoas precisam ter essa informação e esse conhecimento para que a partir de agora elas passam a ter esse cuidado. Não é deixar de passar os dados, não é isso que eu estou falando. É ter um cuidado maior relacionado a esta coleta, a esta informação de dados. Qual que era o site que você falou mesmo sobre É o site denúncia? da Presidência da República, procura ANPD. Pode colocar denúncia LGPD ANPD. O Jonathan está abrindo aqui, você que está acompanhando a gente pelo YouTube e pelo Facebook, Jonathan Alves está abrindo o site aqui para mostrar. E você que ligou o seu rádio agora, nós estamos entrevistando a doutora Eliane Santiago, advogada, especialista em LGPD, um assunto que interessa a todo mundo, consumidor e cliente, empresários, colaboradores, algo que todo mundo precisa estar por dentro, porque as punições podem ser muito altas. Doutora, quais são os dados sensíveis? Você falou sobre dados sensíveis no caso da saúde, e tudo que envolve criança e adolescente também é considerado dados sensíveis, certo? Certo. Ou seja, o nome da criança ou do adolescente é um dado sensível. Dado sensível é tudo aquilo que pode expor uma pessoa. Então, a gente pode relacionar dados de saúde, a questão de raça da pessoa, opinião política, o sexo da pessoa. Então, muitas vezes acaba vindo num determinado questionário até mesmo a naturalidade, a nacionalidade, o sexo da pessoa. Então, tudo isso, se vazado, sim, tudo isso, se houver um vazamento, pode expor aquela pessoa ao ridículo, pode também expor aquela pessoa, de repente, uma foto que foi tirada. Aquilo ali pode ser motivo de chacota, pode ser motivo de piadas. Então, isso, a lei, ela não aceita. As empresas precisam estar adequadas justamente para saber quais são os dados que elas podem coletar e aqueles dados que elas precisam realmente anonimizar ou descaracterizar para que o indivíduo não seja reconhecido, identificado. Eu posso responder criminalmente pessoa física? Pode. Por exemplo, eu vazei, eu tenho acesso às redes sociais do Jonathan Alves, ou social media, e eu deixei vazar, saí espalhando para todo mundo, fiz fofoca. Eu posso ser responsabilizada criminalmente? A LGPD, ela protege pessoas que coletam dados para fins econômicos. Então, se você faz uma coleta de dados com finalidade econômica, você precisa se adequar à legislação. Se você simplesmente vaza qualquer tipo de informação de maldade, com má fé, você também pode ser responsabilizada por esse vazamento, porque não tinha necessidade, não tinha a adequação e não tinha a finalidade de você fazer aquele ato, de você praticar aquele ato. Porque a LGPD ela traz princípios também. Além de bases legais, ela traz princípios. Princípios no sentido de
eu vou coletar os dados de um titular, mas qual é a finalidade? Qual é a adequação? E qual é a necessidade? Um exemplo, quando você vai fazer uma encomenda em padaria de supermercado ou em qualquer outra padaria, é comum o atendente, depois da encomenda, ele pedir o seu nome, o seu telefone e o seu CPF. Aí você fala assim, CPF, mas qual é a finalidade da coleta daquela informação numa encomenda? Não tem finalidade, não tem adequação. Então, é por isso que as empresas elas precisam estar adequadas para evitar excesso de coleta indevida. E se elas respondem, porque a gente quer conhecer seu padrão de compra, para a gente oferecer ofertas para o seu perfil? Você não é obrigada a fornecer, porque você precisa estar informada e aceitar ou não. Lembra que eu falei que, na verdade, os titulares hoje são os detentores dos dados e não as empresas? Eu não quero, eu não vou fornecer. E a empresa, ela simplesmente precisa acatar essa informação. A não ser que ela, a empresa, esteja adequada e, no momento dessa coleta, ela passe a informação para o titular e o titular, ciente, ele autoriza. Ok. Aí sim ela pode coletar. Caso contrário, não. Tirando operações bancárias, né, que precisam, às vezes, checar se você tem ali crédito favorável e tudo mais, o restante uma empresa não pode se recusar a fazer uma venda se você não quiser informar seu CPF, por exemplo? Pode. Isso já aconteceu comigo na prática. Então, o que acontece? A empresa não pode recusar ou ela pode recusar a venda? A empresa, ela pode recusar. Ela pode. Então, assim, claro, por que ela pode? Porque acontece, a empresa ela vai coletar a informação e o titular, ele simplesmente ele se nega a passar. Dependendo da situação daquela coleta, como eu falei, o titular ele não pode agora... eu não vou fornecer porque a doutora da LGPD falou que não pode. Não, precisa-se ter a informação adequada. Aquele momento da coleta pode ser que a empresa tenha uma finalidade específica e o titular não saiba, tá? Então, a empresa ela precisa informar ao titular qual é a finalidade daquela coleta e por que ela está fazendo aquilo. O titular ele pode recusar. Se for uma finalidade que depende do titular, dar ou não autorização, a empresa ela simplesmente ela pode se negar a vender ou continuar com aquela venda, e o titular ele tem duas situações: ou ele procura outra empresa que tem o cuidado com os seus dados pessoais, ou ele simplesmente denuncia aquela empresa. Quando a gente fala a empresa ela pode se negar, normalmente ela se nega a fazer isso, são as empresas que não estão adequadas, as empresas que não sabem nem o porquê que o titular está questionando aquilo. Uma vez aconteceu comigo numa farmácia. Eu fui comprar um medicamento controlado, que seria um antibiótico. E o atendente, eu percebi que ele não estava treinado e ele não sabia nem o que ele estava fazendo. A empresa simplesmente ela queria que eu assinasse um documento autorizando os meus dados. E o atendente, ele me questionou. Olha, está aqui o documento, a senhora pode ler, a LGPD, é privacidade de dados. Sabe o que é isso? Privacidade. A senhora assina e está tudo certo. Eu li o documento. E o documento no final falava exatamente isso. Se você não estiver de acordo ou não aceitar essa coleta, você pode recusar. O que eu fiz? Eu recusei. Primeiro, porque eu não estava de acordo com os termos do que estava escrito. E segundo, porque eu vi que não tinha necessidade. Ele estava coletando os meus dados para fins de marketing, para fins de pesquisa, política interna, e eu não aceitei. Eu, como titular do dado, eu tenho esse direito, a lei me dá esse direito. Ele simplesmente virou para mim e falou: eu não posso vender o medicamento para a senhora. Eu falei: como assim você não pode vender? Ele falou: não posso porque a senhora tem que me passar o seu CPF e a senhora está me recusando. Eu falei: não, engano seu. Pela legislação, existe a lei do Ministério da Saúde, que exige a coleta dos nossos dados para fins de remédios controlados, antibiótico. Então, você não precisa me dar esse documento de consentimento. Eu não preciso te consentir. Você está obrigada a coletar. E eu preciso te dar essa informação. Doutora, infelizmente o nosso tempo acabou, mas muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu tenho certeza que isso ajudou muita gente, pelo menos a ganhar consciência do quanto isso é um dado sensível. Mais uma vez, muito obrigado.